Bom, dando continuidade à nossa aula sobre, né, o Pentateuco, ou o Êxodo, ou a Torá, né, que são ali os 5 primeiros livros da Bíblia, eu quero continuar você então com o livro de Levítico. Nós abordamos na aula passada o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Agora nós vamos tratar de Levítico, Números e Deuteronômio, se possível, ou a gente vai tratar aqui de Levítico e Números. Sempre lembrando que se você não assistiu as primeiras aulas, volte, assiste as primeiras aulas, porque ela te dá uma base geográfica, teórica e geopolítica para você entender o contexto bíblico, né? Principalmente do Antigo Testamento, foi onde nós focamos um pouquinho mais. Então vai lá, assiste as aulas com calma, com dedicação, leia as passagens bíblicas, acompanhe os textos, né? Para que você possa assimilar o conteúdo aí e realmente aprender a disciplina. Tá? Então vamos seguir com Levítico. Nós temos então o livro de Levítico, aqui é o contexto histórico e geográfico, né, desse livro. Em hebraico ele se chama Vaikra, né, que é o nome do livro em hebraico, Levítico, que é Ishamou, né, no caso são as primeiras palavras ali do livro. Geralmente o nome do livro bíblico, né, pelo povo de Israel se dava ali pelas primeiras palavras do livro. Então nós temos Gênesis, né, Bereshit, nós temos depois Êxodo também, que são ali os primeiros passos no deserto, né? E agora nós temos Levítico, que é e chamou, significa, né? A palavra Vaikra é e chamou, que o livro começa dizendo que Deus chamou Moisés para poder ali então Moisés ditar todas as regras da lei e dos rituais de purificação, que é o que envolve mais o livro de Levítico, né? Nós temos também do grego, que é relativo aos levitas, por isso o nome do livro ficou livro Levítico, porque é um livro sem muita ação, mas é mais voltado para o sistema levítico de sacrifício, de purificação, de oferta. É por isso que tem esse nome do grego, Levítico. Então, ditado de forma contínua a Moisés a partir da tenda da congregação ao pé do Monte Sinai, ali por volta de 1440 a.C., imediatamente após a descida da glória divina sobre o tabernáculo. É o código jurídico sacerdotal essencial para governar a proximidade de um Deus santo junto ao povo imperfeito. Então, o livro de Levítico ele procura dar um código de santidade para que esse povo agora se relacione com um Deus que é santo. Então nós veremos ali todas a lei sacerdotal, né? A lei jurídica sacerdotal, o código jurídico sacerdotal que vai ditar todas as regras de purificação, todas as regras de sacrifício, de santidade, a maneira dos sacerdotes fazer os seus rituais, como devem ser os animais, como deve ser cada aspecto pequenininho e detalhado da santidade está no livro de Levítico. E é um livro interessante para que você leia e possa aplicar também conceitos do Novo Testamento, como de santidade, né? Daquilo que você deve se abster, daquilo que você deve se resguardar. É claro que em Levítico nós encontramos a sombra, em Cristo nós encontramos a realidade, mas olhando a sombra e os símbolos, você pode entender coisas bem profundas daquilo que Deus reservou para nós, né? Desse tabernáculo, nós que somos sacerdotes, né? Reinos e sacerdotes de Deus, então nós devemos nos santificar e nos guardar em várias partes do nosso ser. E o livro de Levítico traz algumas simbologias interessantes que pode aí dar um aprofundamento bem legal para o estudo da santidade bíblica, certo? Nós temos personagens principais que são Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Não, desculpa, Eleazar e Itamar. Esses são ali os personagens mais centrais do livro de Levítico, de onde gravita a história, né? Nós temos os pontos estruturais, que são o sistema sacrificial e sacerdotal de Levítico, que vai de 1 a 10. Então, quando você for estudar o livro, você já tem ele bem dividido, que vai demonstrar ali
os pontos para que você possa até memorizar ou se situar onde está o livro, né? Então, o sistema sacrificial de 1 a 10, as leis, é, regulamento aos 5 sacrifícios principais, né? São as leis de regulamento dos 5 sacrifícios principais, são holocaustos, manjares, da paz, do pecado, da culpa, né? E a solene consagração pública da linhagem sacerdotal de Arão. Então, esse é o primeiro bloco, né, onde o livro trata desses principais assuntos. Depois nós temos um segundo bloco, que é a legislação da pureza e santidade, né, de Levítico, que vai de 11 ao 27, onde distinções dietéticas detalhadas entre animais limpos e imundos, o ritual nacional do dia da expiação, que é o Yom Kippur. Eu deixei um videozinho aqui do lado que vai ilustrar bem como que era essa expiação, né, do dia da expiação em Yom Kippur, as leis de pureza moral e sexual e as 7 festas sagradas do calendário teocrático. Então, você vê aqui interessante como que o livro de Levítico ele trabalha com pureza, trabalha com santidade, trabalha com festas, trabalha com expiação. O que é isso? É como o povo de Deus deveria agir naquele deserto, naquele contexto de idolatria, no contexto de, de muita necessidade de carnal, né, dos desejos do coração daquele povo, começa a reclamar no deserto, começa a discutir sobre aquilo que eles tinham no Egito também. Nós vimos isso em Êxodo, em Números. Nós vamos ver que Israel, embora no deserto, experimentado ali grandes feitos da parte de Deus, abrindo o Mar Vermelho, enviando as 10 pragas, dando água para aquele povo, a nuvem que seguia o povo de dia, a tocha de fogo que seguia eles à noite. Nós vemos que apesar de todos esses sinais da parte de Deus, o povo ainda tinha a parte carnal, né, e animal daquele povo, e ainda buscava as práticas do pecado. E assim é com a gente também. Nós, embora já aceitamos Jesus, cremos em Jesus, vivemos uma caminhada cristã, nós enfrentamos aí uma luta contra o pecado, né? Então, o livro de Levítico ele serve para dar esse panorama de santidade, e os símbolos que ali se encontram pode ajudar a gente a compreender esse sistema de santidade que Deus quer para nós, e é muito interessante a gente entender isso através dos símbolos: pureza sexual, pureza moral, né, como deve se relacionar entre o homem e a mulher, as 7 festas de Israel. Essas festas elas têm um simbolismo muito grande também, desde do ministério de Cristo, né, que nós podemos trabalhar isso, como que Cristo ele atua, ele é revelado em cada festa, inclusive até no Apocalipse, ditando ali de forma que essas 7 festas elas representam um caminho cronológico até a segunda volta de Cristo, onde ele vem de novo na festa dos tabernáculos para tabernacular mais uma vez com os homens, né? Trazendo agora a Nova Jerusalém. É muito interessante a gente ver que Jesus as festas dos pães, que Jesus é o pão sem fermento, o sacrifício pascal, Jesus então o cordeiro pascal, as trombetas, né? Que é onde ali tem um anúncio, também o ajuntamento do povo. Aí nós vemos também no Novo Testamento o anúncio e a pregação do Evangelho mais intensificando, como essas trombetas. Nós temos as cabanas, né? É o ajuntamento também do povo. Então, cada uma dessas festas representa um período histórico profético, que nós podemos pegar essas festas principais e fazer no contexto de um estudo sobre escatologia, né, sobre os eventos finais, que são bem legais também a gente abordar. Essas passagens, né, de Levítico, você pode encontrar melhor em Levítico 11, 44, que são sede santos porque eu sou santo, esse famoso chamado de Deus, né? Sede santos como eu sou santo. Depois a gente vê Jesus no Novo Testamento falando: sede perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mas sem santidade ninguém pode ver a Deus, né? Ninguém pode se achegar a Deus. Então você vê que tem essa reprodução no Novo Testamento. Levítico 16:30, né? O decreto da purificação anual, era a retirada do pecado do povo. Nós temos também Levítico 17:11, é a centralidade teológica do sangue, né? A vida da carne está no sangue. É a partir dessa declaração e desse trabalho de Levítico sobre o que seja o sangue, nós entendemos o que é a vida, quando é dito por exemplo, no Novo Testamento, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, está falando que é a vida de Jesus, não é o sangue material
derramado, mas é a vida de Jesus entregue, é o seu ministério, é o seu caminhar, é o seu andar, tudo que ele falou, disse, fez, suas ações, seus sentimentos, é todo o viver de Cristo que nos santifica. E esse viver de Cristo só nos santifica a partir do momento que nós começamos a caminhar como Cristo caminhou. Então nós teremos o sangue de Cristo sobre nós, o viver de Cristo sobre nós, e a nossa vida vai sendo santificada, porque nós estamos pisando onde Cristo pisou, falando como Jesus pisou. Então nós estamos reproduzindo esse sangue, essa vida purificadora e santificadora que vem do nosso Cristo. Amém? Então nós temos também a relação, né, oculta de Cristo no livro de Levítico, alguns símbolos que demonstram que Cristo já está pré-anunciado. Né? Estamos no detalhamento das sombras de Cristo em Levítico, que são as ofertas de manjares, em Levítico 2, né? Um sacrifício de farinha finíssima, azeite e incenso puro, totalmente isento de fermento, né? Que é o símbolo da corrupção. Ou mel. No caso, nós encontramos o fermento como símbolo de corrupção em toda a Bíblia. Nós vemos Jesus falando, acautelai-vos, né? Com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensam, será que ele está falando de pão? Mas não, mas ele está falando da doutrina deles. O fermento é aquilo que estraga a massa, é aquilo que apodrece a massa, é aquilo que corrompe todo o processo de preparo, né, de um alimento saudável. Você joga um fermento ali, ele cria, ele faz com que aquilo cresça, se expanda, mas ao mesmo tempo ele apodrece, ele endurece e ele estraga aquele alimento. Então, o cuidado com o fermento, por isso esse sistema de santidade no livro de Levítico, para que Israel não tivesse nenhum tipo de fermento doutrinário, fermento de idolatria, fermento pagão no meio deles, e pudesse então causar essa rachadura, essa trinca, né? Esse apodrecimento desse povo, enquanto povo que estava crescendo, enquanto a nação que Deus estava forjando e trabalhando. Então isso prefigura a humanidade impecável, equilibrada e perfeitamente santa de Jesus Cristo, testada pelo fogo da aflição e planejamento ungido e plenamente ungido pelo Espírito Santo. Então esse processo, né, de purificação, de retirada de fermento, representa que Jesus é esse pão, né, é esse pão sem fermento. E ele mesmo fala que ele é o maná, né, que caía no deserto, o pão, né, e ele fala também que ele é essa oferta sem fermento. Ele é esse pão asmo, é o pão preparado sem fermento para Deus, sem pecado, sem trincas, sem rachadura, sem apodrecimento. É o pão que é levado ao forno, né? Ele passa pelo deserto, ele passa pelo sacrifício, e ele é plenamente ungido pelo Espírito Santo, com azeite guardado e protegido. Então esse é só um símbolo, né, que detalha ali o nosso Cristo, uma das funções, né, de Jesus cumpridas no livro de Levítico. Nós temos também o sumo sacerdócio araônico, que é Levítico 8. Arão e seus descendentes eram os únicos mediadores humanos autorizados a transpor o santuário com sangue expiatório. O Tratado de Hebreus, em 4:14, 7, 26 e 28, 9, 11 a 12, demonstra que Cristo transcende e encerra este modelo, atuando como sumo sacerdote perfeito e definitivo, esperando no tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas. Então Jesus agora ele é esse sistema de sacerdote que nós vemos em Levi, no sistema levítico. Agora nós encontramos em Jesus só como que um novo sacerdote, né? Um novo sistema de lei, um novo sacrifício, que é o que Hebreus vai tratar com a gente. Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai estudar mais isso. Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, é o único mediador entre Deus e os homens, e trabalha ali então. Ele opera agora no tabernáculo celestial a favor de todos os santos, intercedendo por nós, intercedendo por nossos pecados e atuando junto ao Pai como representante da humanidade, porque o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Então Jesus é aquele que representa agora a humanidade diante de Deus, e ele atua diante do Pai, intercedendo por nós também junto ao Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Por isso que ele é aquele que está entre Deus e os homens, e ao mesmo tempo ele é Deus e homem, porque é Deus se entregando para salvar a humanidade e se fazendo a si mesmo o próprio representante
dessa humanidade. Então, a salvação é de Deus para Deus, o perdão é de Deus para Deus, e a ação santificadora e purificadora é de Deus para Deus, né? Nós somos agentes, alvos dessa graça divina, portanto, carecemos dessa misericórdia diariamente e precisamos reconhecer e dar graças a Deus por esse grande favor e com esse grande amor com que Ele tem nos amado, né? Graças a Deus. Depois nós temos também o ritual dos 2 bodes, né? Ou Yom Kippur, no caso. Esse ritual é um mistério profético duplo. O primeiro bode era imolado, derramado seu sangue sobre o propiciatório, sinalizando ali a propiciação e a satisfação da justiça divina. Então, essa propiciação, no caso, esse sangue derramado, era o que trazia satisfação de Deus e a purificação do pecado. Então, Deus, quando via toda aquela pedagogia bíblica do livro de Levítico, quando Deus via o sacrifício do povo, né, a ira de Deus era contido em toda essa pedagogia, né, essa forma pedagógica de tratar Deus com a humanidade, né, a ira de Deus era contida, e então, a partir daquele sangue derramado de um animal inocente, e isso já prefigurava o Cristo, né, o perdão daquele povo era feito, né? Deus derramava o seu perdão e a culpa era transmitida para um outro bode. Então usava-se 2 bodes, né? Sobre o segundo bode, o bode emissário, né? Ou Azazel, que era chamado, esse bode emissário, era confessado todos os pecados da comunidade, sendo ele desterrado vivo para o isolamento do deserto, sinalizando a expiação e a remoção absoluta da culpa. Cristo consolida ambas as dimensões, né? Ele pacifica a ira santa do Pai e afasta nossos pecados definitivamente da presença divina. Romanos 3:25 e Hebreus 9:26. Então Cristo é tanto aquele que pacifica o relacionamento de Deus com os homens através da sua morte na cruz, né? Ele cria a paz, ele tira aquilo que causava inimizade entre os povos e Deus. Ele traz a paz entre Deus e os homens e leva sobre si, né, os nossos pecados. Por isso que Jesus também ele foi crucificado fora da cidade, fora do arraial, numa área mais desértica, né, montanhosa, uma área seca, representando então esses 2 bodes, né? Um era derramado o seu sangue para a purificação e o outro era confessado os seus pecados sobre ele e levado para o deserto. Também a palavra vai dizer que Jesus se fez pecado, né, para que o pecado fosse condenado também na carne. Ele que era santo foi pendurado no madeiro e se fez ali um maldito para que eu e você hoje pudéssemos ter esse relacionamento salvífico e purificador com Deus Pai. Bem, então tenho aqui um videozinho que ilustra bem essa cena e vai ser bem legal para você ver. Olha que interessante. 2 bodes eram trazidos. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos. Um era oferecido ao Senhor como sacrifício. Sobre o outro, o sacerdote confessava os pecados, e ele levava as iniquidades para o deserto. No dia da expiação, 2 bodes... Bem legal, né? Então nós temos o sacerdote, né, ao centro. Nós temos o sacerdote ao centro e 2 bodes ali, né? Um era oferecido naquele altar que está atrás do sacerdote, como sacrifício a Deus, o seu sangue era derramado, e o outro era ungido, né? Era colocado sobre ele a confissão dos pecados, e então ele era levado para fora do arraial, para fora do tabernáculo, né? Para fora daquele ambiente de santidade. Aqui até coloca o sacrifício para Deus, né? Para o Senhor, e o outro Azazel, que é a expiação. Então nós temos a propiciação para Deus e a expiação, que é a retirada do pecado do meio do povo, né? Então esse bode que era levado para fora do arraial era a retirada do pecado do meio do povo, do meio da nação de Deus. O sacerdote depois confessava o pecado do povo sobre o bode, né? Confessando todo aquele pecado da nação. Então alguém conduzia depois aquele bode ao deserto, fora da presença de Deus, né? Fora da comunidade, para que fosse representado ali que a comunidade agora estava sendo purificada e santificada, né? O pecado já havia sido removido do meio do povo. E isso foi certamente o que
nosso Senhor Jesus fez, removeu o pecado de uma vez por todas, venceu a morte, né? E agora está esse processo de santificação e purificação dentro de nós. Amém? Então esse é o livro de Levítico. É bem resumido, é claro, eu não pretendo trazer um conteúdo muito maçante para vocês, mas eu acredito que dessa forma também vocês terão ali um conhecimento bem bacana já de teologia bíblica, né? Para que vocês possam acompanhar bem aí as suas leituras diárias, pregações, debates bíblicos, para que você fique por dentro das escrituras sagradas. Depois, Deus continuando nos dando graça, nós iremos fazer alguns estudos mais avançados. É claro que nós estamos no começo ainda do nosso curso, tem muita coisa legal aí para a gente trabalhar e eu conto com vocês aqui nos acompanhando, certo? Nós vamos agora no livro de estudar um pouquinho o livro de Números, que é bem interessante também a gente aprender sobre esse livro e também traz ali muito revelação sobre quem é Cristo, né? Dentro desse livro sagrado também da Escritura. Nós temos Números, que em hebraico é Bamidbar, que ou seja, no deserto, ou censos, e em grego, de onde veio a tradução de números, né? Aritmoi, que é números, também a palavrinha grega. Nós temos o contexto histórico e geográfico, né? Redigido por Moisés ao longo dos 40 anos da marcha nômade, ou seja, daquela caminhada no deserto, por volta de 1440, 1400 a.C. A narrativa cobre o deslocamento do Sinai até as estepes de Moabe, registrando as peregrinações errantes por Cades Barneia, causadas pela incredulidade da nação. Demonstra a severidade pedagógica de Deus e sua fidelidade pactual. Então, Números é essa caminhada do povo, né, até a terra prometida, que nós veremos depois uma recapitulação em Deuteronômio. Então, Números é essa caminhada até essa terra, e mais também com seus desvios e os seus erros, né, que demonstra ali Deus atuando para purificar aquele povo, punindo, né, aqueles que se desviam e também agraciando ou santificando aqueles que permanecem fiéis a Ele. E a nossa caminhada cristã também é um pouco de números, né? Na nossa ida até a Terra Prometida, nós temos nossos desvios, nossos erros e também temos nossos gigantes que nós temos que vencer. Nós veremos já já também aqui na ilustração que eu preparei para vocês, vocês vão gostar bastante, sobre essa pegada aí dos gigantes quando os espias vão ver a Terra Prometida, né? Então nós temos que vencer vários desafios, vários caminhos, nos manter fiéis e embasados naquilo que Jesus Cristo colocou sobre nós, para que a gente possa alcançar essa terra que emana leite e mel. O livro de Números, ele gravita, né, sobre esse contexto. Os seus personagens principais, nós temos Moisés, Josué, Caleb, Miriam, Coré, Balaão e Balaque. Nós temos esses personagens como personagens centrais e de onde desenrola toda a trama, né, do livro de Números, né? Os pontos principais, né, estruturais do livro é a preparação e a rebelião da velha geração. Nós temos de Números 1 a 14, né, o primeiro censo militar das tribos. O primeiro censo militar das tribos é onde vai organizar as tribos, vai dispor elas, né, em ordem em volta do tabernáculo. E a organização logística da marcha sagrada e o colapso espiritual em Cades Barneia devido ao relatório incrédulo dos espias, gerando a sentença divina de 40 anos de peregrinação até a extinção daquela geração. Então, nós temos um povo incrédulo no meio, né? Nós temos o povo que sai do Egito, né? E nós temos a geração que vai nascendo no deserto. Então essa geração que sai do Egito se torna incrédula, se corrompe, não procura obedecer a Deus por meio da lei, e eles ficam peregrinando no deserto até que essa geração seja apagada, morra todos aqueles que não criam na promessa de Deus, para que só a geração purificada, ou a geração que abraça a verdade de Deus santificada, é que vai ele então entrar na terra prometida, né? Então até isso já representa a nossa caminhada, né? Quanto mais nós demoramos no nosso processo de santificação, crer e abraçar aquilo que Deus tem para nós ficamos então dando voltas em nossa vida, né?
dando volta em nosso ministério, em nossa caminhada, por não seguir a linha que o nosso Senhor ele preparou e criou para nós. Nós temos a rebelião também daqueles que não acreditavam em Moisés, no sistema sacerdotal ali também araônico, né? Nós temos a sentença divina sobre Coré, Datã e Abirão, onde eles a terra abre, engole todos aqueles que estavam causando revolta, tumulto, causando então um levante contra o sacerdócio ungido de Deus. É Deus mostrando que ele está santificando, purificando e preparando um povo para entrar na terra prometida, conforme nós vemos também no Novo Testamento. Para entrar no reino dos céus precisa de santidade, purificação, né? Precisa que nós sejamos vencedores, né? Capazes de caminhar no deserto da nossa vida cristã, vencendo os obstáculos, sendo dependente de Deus em tudo aquilo que Ele exige de nós e não caindo na armadilha desse mundo, né? E nas artimanhas do inimigo que tenta então nos afastar dessa promessa. Nós vemos também a transição para a nova geração, que é de Números 15 a 36. Então, crises internas de liderança, ou seja, rebelião de Coré, Datã e Abirão, nós vemos isso já. Provisões milagrosas, né? Os oráculos proféticos messiânicos de Balaão e a realização do segundo censo estatístico visando a partilha de Canaã. Então, nós temos esse cenário, né, de Balaão, vocês lembram a história, ele se deixou vender pelo dinheiro, né? E começou a profetizar mentiras sobre Israel, né? Mas toda vez que ele abria sua boca contra Israel, ele não conseguia falar mentiras, né? Deus sempre trocava a fala dele e ele profetizava verdades acerca de Israel. Mas o pecado dele foi ter armado, então, uma estratégia ali para poder derrubar o povo, para poder fazer com que aquele povo perdesse a santidade e Deus então punisse aquele povo, né? Tem Judas vai dizer na sua epístola no Novo Testamento que a geração incrédula entrou pelo caminho de Balaão, amando, né, o prêmio da injustiça. Então, pelo dinheiro, pelo o amor ao dinheiro, muitas pessoas se corrompem, inclusive profetas de Deus. Então, isso é uma das crises de números e um grande ensinamento para que a gente não se corrompa, né, diante também do dinheiro ou das riquezas. Nós temos também mais uma vez a contagem das tribos e a disposição delas, né, dentro do arraial, para que então, depois que tomasse posse da terra prometida, ali fosse o povo organizado. Nós temos as passagens bíblicas chaves, que é Números 6, 24 a 26, a solene bênção sacerdotal triádica. Nós temos Números 14, 18, que é a revolução dos tributos de justiça e longanimidade a Yahvé. Nós temos Números 23, 19, que é a imutabilidade absoluta da palavra empenhada por Deus. Então, o livro de Números, ele se resume dessa forma, né? A gente fechando aí mais um aspecto da santidade do Senhor. Então, qual que é o grande esforço da Torá, da lei, né? É realmente trazer princípios de santidade a uma nação que estava nascendo, a um povo que estava sendo organizado, estruturado. Depois, na próxima aula, nós vamos falar de Deuteronômio, que é o resumo, de novo, né? Que é a recapitulação da lei, de todos os processos. A gente vai fazer um estudo específico só de Deuteronômio, bastante detalhado, e fecharemos então esse estudo sobre a Torá, né, sobre esses 5 primeiros livros, que o alvo é santidade, é o Deus da criação, é o Deus que cuida da sua criação, é o Deus que santifica a sua criação, é o Deus que separa um povo, é o Deus que cuida daquele povo, que santifica aquele povo, é o Deus que separa uma família, que cuida daquela família, santifica aquela família. É um Deus que tem princípios, que tem leis, né? É um Deus que tem regras, é um Deus que procura salvaguardar o seu povo, os seus filhos, as suas nações, por meio da santidade, por meio de processos e princípios que guardem a consciência, o coração, né, a mente do povo, para que esse povo não se corrompa com o sistema mundano então vigente. É claro que, na medida do possível, dentro dessa nação, somente algumas pessoas, um grupo bem pequeno, consegue sempre obedecer a Deus, mas a grande massa se corrompe, se distrai e se deixa levar pelos encantos desse mundo. Mas nós vemos a vitória de Cristo sobre o pecado, né?
e sobre a morte, abrindo a porta da graça e essa possibilidade de que a gente possa ser cristãos vencedores, conforme o livro do Apocalipse. Pessoas que vencem, né, o pecado dentro de si, pessoas que vencem o pecado externo, né, também a influência externa do mal, e pessoas capazes de não se amedrontar diante dos gigantes da caminhada cristã e seguir rumo ao alvo, né, da promessa, a tomar a posse da terra prometida que Deus tem guardado para nós, mas isso não acontecerá se não houver santificação. Então, a lei, a Torá, trabalha no processo de santificação, uma maneira de guardar o seu povo para que ele seja santo, como Deus Pai é santo. E eu tenho aqui uma ilustração de como os espias, né, ficaram ali em choque com os gigantes da terra, e o medo deles fez com que eles voltassem, e o povo então agora ficasse incrédulo, né, e então gerasse mais corrupção ainda no meio daquela nação. Mais ou menos isso, né, que deve ter acontecido naquele contexto. Ó. Olha que legal. Eles são gigantes! Já pensou? Então, deve ter sido isso que aconteceu, né? Eu não sei se com esse tamanho todo ou com essa aparência, mas acredito que tenha sido algo dessa magnitude, né? Algo que criou ali um choque naquele povo, que fez com que eles, a escritura fala que aos olhos deles, né, eles eram como gafanhotos, ou seja, eles eram pequenininhos diante daqueles homens, daqueles gigantes, né? Que estavam já naquela região ali. E é isso, a caminhada cristã tem gigantes, nós temos que vencer, nós temos que batalhar contra esses gigantes para que a gente possa vencer a nossa caminhada. Assim como Davi também, né, um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, que venceu o seu gigante. Nós temos grandes gigantes na alma, gigantes no coração, gigantes na consciência, que precisam ser vencidos para que a gente possa então desbloquear o caminho e a passagem para esse lugar prometido que é o reino dos céus, que está dentro de nós. Mas nós mesmos temos barreiras gigantes a serem vencidos que bloqueiam essa passagem até o acesso do reino dos céus. Então, que o Senhor nos dê graça e que esses primeiros 4 livros que nós estudamos, né, já nos dê aí uma coragem para que a gente busque santidade e santidade ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu aguardo vocês então para a nossa próxima aula de fechamento da lei, né? Ou desses 5 primeiros livros da Escritura. Tchau, Deus abençoe.